Oi, Maria Beatriz, tudo bem? Vamos começar falando sobre ângulos na circunferência. Então, vamos começar pensando no seguinte: eu estou com essa circunferência aqui, é uma circunferência vermelha, vai ter o centro O, e nessa circunferência eu vou marcar dois pontos. Eu vou marcar o ponto A e vou marcar o ponto B. E eu vou ligar do ponto O ao ponto A e do ponto O ao ponto B. Esses dois segmentos que eu tracei, OA e OB, são raios. E nesse caso, eles estão determinando um arco de circunferência. É o arco AB. Esse arco AB, ele tá sendo determinado pelo ângulo central. O ângulo central é o ângulo AOB. Ângulo central AOB. Quando isso acontece, eu digo para você que a medida do arco é igual à medida do ângulo central. A medida do ângulo AOB. Então, por exemplo, se esse θ for 30 graus, eu vou dizer para você que a medida do arco AB é 30 graus. Tudo bem? Digamos que eu estou com uma circunferência. Na circunferência, mais uma vez, eu vou ter um ponto O no centro, eu vou ter um ponto A e um ponto B. E nesse caso, eles estão determinando, mais uma vez, um arco AB. Lembrando que eu sempre estou falando no menor ângulo possível. Então, eu não vou estar trabalhando com esse ângulo aqui, eu vou estar trabalhando com esse ângulo de baixo, tá? Que é o menor ângulo entre esses dois segmentos, entre esses dois raios. O arco é esse daqui. Então, digamos que esse ângulo é o ângulo de 135 graus. Se a medida do ângulo AOB é 135 graus, então eu vou dizer para você que a medida do arco AB é 135 graus, tá bom? Então esse ângulo aqui, ó, esse arco, a medida angular dele é 135 graus. Então nesse caso, eu estou trabalhando com ângulos centrais. Mas a gente não tem só esse caso, né? Um outro caso possível é o dos ângulos inscritos. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho. Mais uma vez, eu estou com uma circunferência. Nessa circunferência, eu vou ter o ponto central O, o ponto A, o ponto B. Vai ter o ângulo formado, vai ter o ângulo central formado pelos dois raios. Mas, além disso, digamos que eu estou com um ponto C aqui fora. E esse ponto C, ele vai se ligar ao ponto A e vai se ligar ao ponto B. Eu quero que você perceba que esse segmento CA e esse segmento CB não são raios, ou seja, CA e CB são cordas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o ângulo ACB é um ângulo central. Nesse caso, eu chamo o ângulo ACB de ângulo inscrito. É um ângulo inscrito na
circunferência. Nesse caso, a medida do arco vai ser um pouco diferente, tá bom? Então eu quero que você repare que é como se o arco fosse muito maior que o ângulo. Enquanto o ângulo tem uma abertura bem pequenininha, o arco ele descreve um movimento muito maior. Então eu vou dizer para você o seguinte, eu vou dizer para você que a medida do arco AB é igual a 2 vezes a medida do ângulo ACB. Ou seja, a medida do ângulo ACB vai ser igual à medida do arco AB dividido por 2. Você pode trabalhar ou com a equação de cima, que envolve o arco, ou com a equação de baixo, que envolve o ângulo. Então, digamos que eu estou com essa mesma circunferência aqui. Esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Isso quer dizer que o arco AB vai ter uma medida angular de 2 vezes medida do ACB, que é o ângulo inscrito, tá? Então, a medida do arco AB vai ser igual a 2 vezes 30 graus. A medida do arco, eita, M bonito. A medida do arco AB vai ser igual a 60 graus. Então, eu posso falar para você que a medida do arco aqui, a medida desse arco, é 60 graus. Mas aí o que vai acontecer? Perceba que o ângulo AOB é central, porque AO é raio, OB também é raio. A gente viu o quê? A gente viu que a medida do ângulo central é igual à medida do arco determinado. Então, por exemplo, aqui, quando o ângulo central era 30 graus, o arco também media 30 graus. Quando o ângulo central era 135 graus, então o arco media 135 graus. Então, se o arco ele mede 60 graus, então o ângulo central também vai medir 60 graus. Tá certo? Então, a partir disso, eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma. A medida do ângulo ACB vai ser igual à medida do ângulo central, AOB, dividido por 2. Ok, Maria Beatriz? Então, essa é a primeira parte da explicação. Com essas duas informações, eu consigo provar a fórmula da lei dos senos. É justamente isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Valeu!